Pode? Pode. Ó. O Pearl Jam encerrou o Lollapalooza há poucos instantes. O quinteto americano, que não tocava no Brasil desde 2011, encerrou o festival com um show para mais de 60 mil pessoas, com covers do The Who e do Pink Floyd. Ed Vedder e sua banda tocaram por mais de 2 horas, além de elogiar outros músicos que também tocaram no festival, como Queens of the Stone Age e Ed Vedder fez um brinde aos fãs com uma garrafa de vinho. E o próximo compromisso da banda será também no Lollapalooza, dessa vez no Chile. Vinícius Vermiglio, para o jornal Unesp. O Pearl Jam encerrou o Lollapalooza há poucos instantes. O quinteto americano, que não tocava no Brasil desde 2011, encerrou o festival com um show para mais de 60 mil pessoas. Com covers do The Who e do Pink Floyd, Ed Vedder e sua banda tocaram por mais de 2 horas. Além de elogiar outros músicos que também tocaram no festival, como Queens of the Stone Age e o The Who, Ed Vedder fez um brinde aos fãs com uma garrafa de vinho. O próximo compromisso da banda será também no Lollapalooza, dessa vez no Chile. Vinícius Vermiglio, para o jornal Unesp. Gravando. A cidade de São Paulo pode estar fora do calendário da Fórmula 1 em 2014. Segundo o promotor do evento, as promessas de reforma na área dos boxes não foram cumpridas. As equipes reclamam a ausência de salas para fazer reuniões. Até agora, Santa Catarina foi cotada como substituta para o Autódromo de Interlagos. Cíntia Quadrado para o Jornal da Unesp. De acordo com o último boletim médico divulgado aqui pelo Hospital de Havana, o estado do ex-presidente cubano Fidel Castro ainda é grave. Na manhã desta terça-feira, ele vai passar por uma cirurgia no coração e a previsão é de que a operação dure mais de 5 horas. Fidel está internado desde segunda-feira passada após sofrer um ataque cardíaco em sua residência. Em comunicado oficial, o irmão de Castro e atual presidente do país, Raul Castro, disse para a população cubana ficar tranquila, pois seu irmão é forte e que logo estará em casa novamente. Fidel Castro tem 86 anos e governou Cuba de 1976 até 2008, quando deixou o poder devido à sua idade avançada e problemas de saúde. Augusto Júnior, para o Jornal da Unesp. Boa noite, Nelissa. Desde a última sexta-feira, a campanha Aquece Bauru está aceitando agasalhos e cobertores em bom estado de conservação, que serão doados a pessoas carentes da cidade. Neste ano, a Secretaria Municipal do Bem-Estar Social pretende arrecadar mais de 150 mil peças de agasalhos e intensificar a doação. Em 2013, foram arrecadados 150 mil agasalhos e 1.000 colchões. Se você é dono de um estabelecimento comercial e quer torná-lo um ponto de arrecadação, deve entrar em contato com a assistente social Geralda Cristina pelos telefones 3223-1998 e 3223-2009. Já o interessado em fazer doações deve se dirigir a um supermercado Confiança, NP Full Service, Teleforme, Lan House Cybercop, Sindicato dos Aposentados, MAPF Seguradora ou Codasp. Nelissa? Um passeio ao shopping pode ser menos simples do que parece se as pessoas forem de carro. As ruas das regiões mais movimentadas da cidade estão cheias de buracos. Qualquer falta de atenção dos motoristas pode causar um acidente ao tentar desviar de uma das enormes cavidades. Aqui, em uma das alamedas com maior fluxo de carros, gravetos e uma lata com fogo foram colocados próximos ao buraco, para alertar o perigo. Os motoristas atentos aos objetos estranhos na pista ficam com maior atenção e os acidentes são evitados. Apesar de eficiente, o ideal é que esses buracos sejam tapados, definitivamente. A Endurbe, empresa responsável pela manutenção do trânsito, disse que a partir do dia 20 de abril, alguns funcionários da empresa já estarão em ruas prejudicadas para tapar os buracos. Caroline Lima, de Bauru. Boa noite. O trecho sul da rodovia Anchieta, que vai do quilômetro 40 ao 55, será interditado a partir das 6 horas para manutenção. As reformas previstas incluem recapeamento, reparos em túneis e viadutos, limpeza da sinalização e podas de árvores. O bloqueio vai durar por 15 dias e, durante este período, caminhões e veículos pesados serão desviados para a pista norte. Já os veículos que sobem em direção a São Paulo poderão utilizar somente a imigrantes. Da rodovia Anchieta, Juliana Garcia. Boa noite. As 2 explosões que assustaram hoje os participantes na tradicional maratona de Boston, nos Estados Unidos, podem ser consideradas ataques terroristas. Foi o que afirmou o FBI.
Ainda não há uma confirmação oficial do número de mortos e feridos. A polícia recomendou que os moradores da cidade não saíssem de casa, pelo menos por enquanto, já que houve uma outra explosão horas depois na biblioteca, que ficava próxima à linha de chegada da maratona. O Consulado do Brasil declarou que está de prontidão para atender os brasileiros que estavam no evento, mas até agora nenhum pedido de emergência foi feito. O presidente Barack Obama disse em pronunciamento oficial, agora há pouco, que não sabe quem é a pessoa ou grupo responsável pelo ataque e não se deve tirar conclusões precipitadas, mas afirmou que os culpados vão sentir o peso da justiça americana. Vanessa Medeiros, para a TV Unesp. Na manhã de hoje, 3 vigas de concreto desabaram nas obras da Arena Palestra. O acidente deixou um operário morto e outro ferido com lesões no punho e na cabeça. O corpo de Carlos de Jesus, que era funcionário da empresa terceirizada TL Mix, só foi retirado 4 horas após o desabamento. Isso porque a viga que estava sobre o corpo só pôde ser retirada com um guindaste. O possível motivo para o acidente é que a W Torre, construtora responsável pela obra, só possui alvará para a reforma do estádio. Então, a nova arquibancada era erguida sobre a antiga e foi justamente nesse local que as vigas desabaram. A W Torre afirmou que as causas do acidente estão sob investigação e as obras estão paralisadas. Já foi aberto inquérito e a polícia já começou a colher os depoimentos. Natália Dário, para o Jornal da Unesp. Boa noite. Na manhã de hoje, uma série de atentados atingiu o Iraque. O ataque aconteceu em várias regiões do país e deixou mais de 30 mortos e 200 feridos. Até o momento, nenhum grupo assumiu a autoria, mas os governantes acreditam que os responsáveis pelo crime pertencem ao grupo Al-Qaeda. Dentre as cidades atingidas, Bagdá foi a mais afetada, com 21 mortes e 73 feridos. Os atentados ocorreram há poucos dias antes das eleições locais. Será a primeira vez que os iraquianos votarão desde a retirada das tropas norte-americanas. Jéssica Sumida, para o Jornal Unesp. Após a vitória sobre o oposicionista Henrique Capriles, Nicolás Maduro foi proclamado presidente da Venezuela pelo Conselho Nacional Eleitoral. Maduro reafirmou o compromisso com o legado do ex-presidente Hugo Chávez, que morreu no mês passado. Já Capriles disse que Maduro é um presidente ilegítimo e repediu a recontagem dos votos. Autoridades venezuelanas confirmaram confrontos entre policiais e manifestantes pró-Capriles no bairro de Altamira, zona nobre da capital Caracas. No Brasil, a presidente Dilma Rousseff felicitou a eleição de Maduro e prometeu trabalhar com o novo governo. Guilherme Henrique, para o Jornal da Unesp. Boa noite. O Ministério do Planejamento divulgou hoje uma nova proposta de salário mínimo para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A partir de janeiro do ano que vem, o valor pode subir para R$ 719,48. A proposta ainda vai passar pelo Congresso e pode ser alterada no futuro, com base no crescimento do PIB do ano de 2012. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabeleceu também a previsão de inflação para este ano, que deve variar em 5,2%. Embora passos curtos, o secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, afirmou que a economia brasileira voltou a crescer e que o governo tem atenção constante na inflação. De Brasília, Tayane Habib. Boa noite. O Conselho Nacional Eleitoral aqui da Venezuela proclamou hoje... Boa noite. O Conselho Nacional Eleitoral aqui da Venezuela proclamou hoje Nicolás Maduro como novo presidente do país. Maduro prometeu cumprir plenamente o legado de Hugo Chávez e se declarou o primeiro governante chavista após o líder bolivariano. O candidato derrotado, Henrique Capriles, afirmou que considera Maduro um presidente ilegítimo até a recontagem de votos. Da Venezuela, Maria Letícia Marques. Boa noite. 2 bombas explodiram no fim da maratona de Boston e a terceira na biblioteca John Kennedy. Horas após o último ataque, a polícia descartou qualquer relação entre as explosões. Ainda não foram divulgados números oficiais de mortos ou feridos. Barack Obama, em pronunciamento oficial, não chegou a usar o termo terrorismo, apesar do FBI considerar as explosões como terroristas. Por enquanto, a recomendação aos moradores...
Boa noite. 2 bombas explodiram no fim da maratona de Boston e a terceira na biblioteca John Kennedy. Horas após o último ataque, a polícia descartou qualquer relação entre as 3 explosões. Ainda não foram divulgados números oficiais de mortos ou feridos. Barack Obama, em pronunciamento oficial, não chegou a usar o termo terrorismo, apesar do FBI considerar as explosões como terroristas. Por enquanto, a recomendação aos moradores é que não saiam de suas casas. O Consulado do Brasil em Boston está de prontidão para o atendimento de possíveis brasileiros feridos, mas até agora não houve nenhum pedido de ajuda. Bianca Morelli, de Boston. Boston amanheceu de luto. A tradicional maratona da cidade terminou em tragédia nesta segunda-feira. 2 fortes explosões aconteceram próximas à linha de chegada e 3 pessoas morreram, entre elas uma criança de 8 anos. Estima-se também que ao menos 176 pessoas estejam feridas, sendo 17 em estado grave. A suspeita é de que as explosões vieram de um pacote nas arquibancadas e o governo americano não descarta a possibilidade de um ataque terrorista. Após o incidente, a polícia e o Corpo de Bombeiros de Boston desarmaram mais 3 explosivos no local. Além dos estouros na maratona, a biblioteca e museu JFK pegou fogo, mas não está confirmado se os 2 eventos estão relacionados. Vinícius Martins, de Boston, para o Jornal Unesp. Bom dia, Maíra. Aqui na Arena Itaquera, zona leste de São Paulo, o trânsito flui com naturalidade, mas o movimento deve aumentar a partir das 3h30 da tarde por causa da partida entre Itália e África do Sul, pela Copa das Confederações. A Polícia Militar orienta os torcedores a não irem aos jogos de carro e garante que vai dar toda a segurança para quem quiser estacionar sem pagar guardadores ou flanelinhas. Lembrando que o jogo entre Itália e África do Sul tem transmissão ao vivo da TV Unesp a partir das 4h30 da tarde. De volta com você, Maíra. Hoje a Bovespa fechou com uma valorização de 0,54%. A alta foi puxada pelas ações da Petrobras e pelo setor siderúrgico. A Gerdau PN subiu 4,8%. O pregão começou o dia acompanhando a baixa no exterior, mas se recuperou ao longo do dia e continuou a crescer. As maiores quedas foram no setor financeiro. A movimentação marca uma perda de 5,65% no mês e no ano de 12,77%. Thales Schmidt, para o Jornal Unesp. Teve início nesta segunda-feira, em Bauru, a prévia do Festival Internacional de Teatro de Bonecos, com a participação do artista plástico Marcelo Pablo Fernandes, da CIA Argentina Los Bufones. A oficina realizada hoje conta na agenda da segunda edição do festival, feita em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. Agora chamado de Boneco Gira Boneco, o evento será realizado de 20 a 28 de abril e toda a programação será gratuita. A lista completa de atrações pode ser encontrada no site da Prefeitura Municipal e também no blog do festival. Jéssica Frabete para o Jornal da Unesp. Em janeiro deste ano, cerca de 60 cães foram encontrados em situação de abandono em uma chácara de Bauru, no distrito Tibiriçá. Hoje, os animais estão vivendo de uma maneira bem diferente. Depois de uma mobilização nas redes sociais, foi criado o grupo SOS Tibiriçá, que fundou esse local de doação de cães. Aqui, os voluntários recebem doações de remédios, alimentos, curativos e materiais de limpeza. O grupo também divulga notícias de maus-tratos e faz contatos com outras organizações. Interessados em adotar um animal ou receber informações sobre o projeto, podem acessar a página SOS Tibiriçá no Facebook. Maite Borges para o Jornal Unesp. Boa noite, Cicrano. Agora há pouco, aqui no Oeste Texas, ocorreu uma explosão numa fábrica de fertilizantes Ocidente. Os bombeiros tentavam conter o incêndio quando houve a explosão. Várias casas perto da fábrica foram afetadas. Um edifício ficou todo destruído. O estrondo pôde ser ouvido num raio de 70 quilômetros do incidente. A polícia afirma que alguns oficiais estão desaparecidos e eles podem estar entre as vítimas. Segundo o relatório, até o momento, são 15 mortos e mais de 150 feridos. Fernanda Luz, do Texas, para o Jornal Unesp. Boa noite, Maíra. A campanha vai até o dia 26 de abril e as doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde do município. O público-alvo é a população de adultos com 60 anos ou mais, crianças na faixa etária entre 6 meses a 2 anos, gestantes, mulheres em pós-parto e também os indígenas.
Os acamados, que são as pessoas sem condições de locomoção, têm até a próxima sexta-feira para fazer o cadastramento na unidade de saúde mais próxima. No próximo sábado, dia da mobilização nacional, além de todas as unidades básicas, outros postos especiais deverão disponibilizar as doses da vacina. Nesta mesma data, seria realizado o atendimento aos acamados. Voltamos aos estúdios. Minha língua trava. Boa noite, Maíra. O Ministério Público do Maranhão ofereceu denúncia na última sexta-feira, 12 de abril, contra os produtores do festival de rock Metal Open Air. O evento, realizado na capital maranhense entre os dias 20 e 22 de abril de 2012, foi anunciado como o maior festival de rock do Brasil, mas apresentou diversos problemas ao público, como ausência de bandas escaladas e falta de infraestrutura para acampamentos. Luiz Felipe Negre de Mello e Natanael Francisco Ferreira Júnior serão indiciados por estelionato e indução do consumidor a erro. A juíza Lídia Tereza Costa Cavalcante requer o bloqueio dos bens dos empresários e a condenação dos mesmos por danos morais e materiais aos consumidores. Ana Luísa Martins para o Jornal da Unesp. Boa noite, Maíra. Este foi o cenário de mais um ato de vandalismo na cidade. O ecoponto aqui do Parque de Bauru foi inaugurado na semana passada, mas já teve as paredes pichadas e o vidro do banheiro quebrado. Nos últimos 7 meses, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente registrou 9 boletins de ocorrência pelo mesmo motivo. A Polícia Militar pede à população que denuncie qualquer ato suspeito contra espaços públicos. Lembrando que as denúncias devem ser feitas pelo 190. É com você, Maíra. As atrações da edição de Bauru da Virada Cultural 2013 foram confirmadas hoje. Serão 2 dias de música, teatro, dança e cultura popular. A cidade receberá, nos dias 25 e 26 de junho, artistas como a dupla Agridoce, projeto paralelo da cantora Pitty, e Lirinha, ex-vocalista da banda Cordel do Fogo Encantado, além da atração internacional Dena, da Bulgária. Os shows musicais serão em um palco externo, aqui no Parque Vitória Régia. Boa noite, Maíra. Segundo informações da Polícia Rodoviária, o acidente registrado há poucos minutos aqui na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros deixou uma pessoa morta e 2 gravemente feridas. A perícia interditou o local, mas é possível ver marcas de derrapagem no asfalto. A suspeita é de que tenha sido feita uma ultrapassagem em área proibida. Viaturas do Corpo de Bombeiros já estão a caminho para o resgate das vítimas. Voltamos para o estúdio. Boa noite. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista do caminhão trafegava por uma vicinal que dá acesso à SP-255 quando perdeu o controle do veículo. O caminhão chocou-se contra a mureta do acostamento e colidiu transversalmente com o carro. No automóvel estavam 2 pessoas que ficaram presas nas ferragens. Suas identidades não foram divulgadas pela polícia. Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A outra foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência à Santa Casa de Jaú e permanece em estado grave. O motorista do caminhão teve ferimentos leves e permanece em observação. De Barra Bonita, Ana Carolina Monari. Boa noite, Maíra. A segunda etapa do Programa de Implantação de Galerias de Água começou hoje no Orniceia. Com previsão de término para julho, a obra tem investimento de R$ 30 milhões. A melhoria é requisitada há 20 anos e teve comemoração dos moradores do bairro. Com fogos de artifício e muito refrigerante, houve muita festa por aqui neste primeiro dia de construção. É com você, Maíra. Boa noite, Maíra. O 15 de Jaú estreou com vitória sua última campanha... Opa, errei. Sua última. Pode gravar. Boa noite, Maíra. O 15 de Jaú estreou com vitória sua campanha na última fase do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Jogando em casa, o Galo da Comarca venceu por 2-0 a Matonense em jogo terminado agora há pouco. Os gols foram marcados no primeiro tempo por Ricardo Lopes e Alan Júnior. Na segunda etapa, o 15 diminuiu o ritmo e foi pouco ameaçado pelo adversário. Para o técnico do Galo, Doriva Bueno, a atuação da equipe ainda não foi a ideal, mas o treinador ressaltou a importância dos 3 pontos na estreia dessa fase. Na próxima rodada, o 15 viaja até Santos para enfrentar no domingo a Portuguesa Santista. Voltamos para o estúdio.